A paz do Senhor Jesus! Hoje comentaremos a quarta lição do primeiro trimestre do ano de 2020 da revista Lições Bíblicas da editora CPAD. Lição do dia 26 de janeiro de 2020, que tem por título Os Atributos do Ser Humano. O texto áureo desta lição está em Salmo 32, verso 9, que diz: Não seja como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. A verdade prática diz que, criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. Glórias a Deus. Lembrando que esta revista é a edição comemorativa dos 80 anos da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Esta lição, esse trimestre, está sendo comentado pelo pastor Claudionor de Andrade, que inclusive tem aí um ótimo canal no YouTube. Ele é escritor, conferencista e consultor doutrinário e teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. É uma lição muito boa, apesar de algumas divergências teológicas que ela acaba abrindo esse espaço, porém é uma lição sem heresias. Eu ensinei isso na aula passada sobre a diferença de heresia e divergência teológica. Tá? Divergência teológica não é a mesma coisa que heresia. Nós podemos até divergir em alguns pontos teológicos daquilo que cremos. Porém, só não podemos aceitar heresias. Se você não ouviu na lição passada, por mais que essa lição já tenha sido dada no domingo passado, é bom você dar uma revisada, porque esse trimestre todas as lições elas se ligam uma na outra. Por isso que é até bom, eu recomendo a você, querido professor, que leia toda a revista primeiro, antes de dar as próximas aulas. Por quê? Às vezes você quer preencher bastante a lição deste domingo e você estuda muitos pontos da lição e sem querer você acaba entrando em assuntos que virão nas próximas aulas. E aí o que acontece? Quando for na próxima aula, os seus alunos vão chegar lá e você vai ter que repetir as mesmas coisas que você disse anteriormente. Em partes é bom para relembrar o assunto, mas para o bom estudante, aquele que grava bem a matéria, aquele que aprende bem a matéria, para ele vai ser repetitivo. Então você tem que tomar esse cuidado para não acabar ensinando matérias das próximas lições sem querer, adiantando as matérias. Então leia toda a revista, para você ficar por dentro do que vai ser ensinado. Não precisa estudar minuciosamente, só leia toda a revista. Se você quiser, você pode usar até uma revista de aluno para você ler, só para você ficar por dentro, ter uma base geográfica do que vai ser ensinado, para você não ficar adiantando matéria sem querer. E aí você tem uma liberdade melhor de interagir com o seu aluno nesta aula, tratando somente daquele ponto. O bom professor, ele consegue ficar no título da lição, no tema da lição, sem fugir muito dela. Por exemplo, hoje, como nós falamos, o título é Os Atributos do Ser Humano. Nós vamos ficar dentro disso, vamos procurar não fugir disso, para que a gente não se torne uma pessoa repetitiva e muito menos, aí como dizem os jovens, numa linguagem um pouco mais chula, né? Para a gente não viajar muito, como os jovens dizem, viajar na maionese, né? O assunto fala de uma coisa e você vai lá para não sei aonde, falar de uma coisa totalmente diferente. Não, nós vamos focar a nossa aula hoje dentro deste título, Os Atributos do Ser Humano. Então, se você ainda não é inscrito no canal Thiago de Souza, se inscreva, ative as notificações, compartilhe com os demais professores, compartilhe nos grupos de WhatsApp, os grupos de estudo bíblico, compartilhe no Facebook, ajude os demais professores, porque essa lição está sendo estudada em todo o Brasil. E esse auxílio aqui está em áudio, que é para você ter uma liberdade de estar dirigindo, ouvindo um áudio, ou até mesmo estar nos seus afazeres, ouvindo áudio. Um vídeo é muito bom para você
está aí tendo uma visão mais panorâmica, mas em áudio ele vai te facilitar para que você possa exercer tarefas ouvindo aqui a lição, tendo uma visão panorâmica desta aula, tá ok? A leitura bíblica em classe encontra-se em Romanos capítulo 12, versículo 1 até o versículo de número 10. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O objetivo geral da lição é mostrar a complexidade do ser humano, pois ele é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Os objetivos específicos dessa lição está dividido em 5 blocos. Primeiramente, é explicar a espiritualidade humana, radiografar a racionalidade humana, expor a sociabilidade humana, aclarar a liberdade humana e pontuar o trabalho e a criatividade humana. Então, você vai dividir essa lição nesses 5 blocos e cada objetivo específico ele se refere a um tópico da lição. E aqui na introdução, o comentarista escreveu algo muito interessante. Ele disse que, nesta lição, nós veremos que o homem, apesar da queda, continua a executar a missão que Deus lhe entregou no Éden. O ponto central é que o ser humano é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Então, veja bem, anexando esse pensamento ao ponto central da lição, nós ficamos contentes em saber que Adão não foi capaz de anular a missão que Deus deu a nós seres humanos. Por mais que houve consequências do seu pecado, que foi a morte, a imperfeição física, mental, espiritual, a imperfeição da natureza, a legalidade que ele deu para o mal agir, apesar de todos esses cânceres da existência, o projeto de Deus ele continua de pé, o homem continua sendo o zelador do planeta Terra. Se nós zelarmos bem, nós colheremos o bem desta terra, o melhor desta terra. Se zelarmos mal, ou se tratarmos mal toda essa natureza que Deus deixou sob nossa responsabilidade, nós colheremos também catástrofes que vão nos prejudicar. Então essa é a maior prova de que a natureza não é uma mamãe. Ao contrário, porque nós temos o dom de Deus para sujeitar a terra, para dominar a terra. O ser humano está no topo da hierarquia das criações de Deus. O primeiro tópico tem por título A Espiritualidade Humana. E esse primeiro tópico é dividido em 3 subtópicos, que é a origem divina do nosso espírito,
o anseio natural do espírito humano, a revivificação do espírito humano. Olha que palavra maravilhosa de falar, né? Fácil de dizer essa palavra. A revivificação, a revivificação. Treina isso daí para você não passar vergonha na frente dos seus alunos, tá? E aqui na origem do nosso espírito, ele colocou aqui um texto de referência que está em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Peça para um aluno fazer a leitura deste versículo, que ele já é um ponto de partida para o objetivo dessa lição. E o texto de Gênesis 2:7, ele diz o seguinte: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A intenção desse texto é mostrar que, por mais que o homem não seja um ser divino, porém a origem do homem é divina. É importante entender isso. O homem não é um ser divino, mas a origem do homem é divina. Nós estamos atrelados a Deus, nós estamos ligados em Deus, tá? O subtópico número 2 diz o seguinte: o anseio natural do espírito humano. Aqui, o comentarista ele deixou o texto de Atos capítulo 17, versículo 21, que também é muito importante para você comentar com seus alunos na sala de aula sobre o anseio natural do espírito humano. Olha que interessante, o anseio natural do espírito humano. Vamos ler o que diz Atos 17? Atos 17, do 21 ao 24, diz assim: Pois todos os atenienses estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Veja que interessante. Nós não vamos aqui entrar em detalhes no contexto histórico e teológico desse texto onde Paulo prega para os atenienses, mas vamos focar no miolo do que é dito aqui pelo apóstolo Paulo. Os atenienses honravam um Deus que eles não conheciam, provando que todo homem, toda a humanidade busca preencher o vazio do espírito. Quando nós estudamos na aula passada sobre a função, sobre a composição do ser humano, corpo, alma e espírito, nós aprendemos que o espírito humano é a ligação, é a ponte, é o cordão umbilical entre nós e Deus. Quando o homem não consagra o seu espírito a Deus, o espírito fica ou vazio, ou então ele abre portas para espíritos malignos adentrarem o espírito humano. Quando uma pessoa fica endemoniada, onde está alojado esse demônio? No espírito humano. Quando o homem está cheio de Deus, recebe os dons espirituais, onde fica alojado esses dons espirituais? No espírito humano. Quando o Espírito de Deus vem habitar em nós, em que local de nós o Espírito de Deus está habitando? No espírito humano. Então, quando o homem não tem o Espírito de Deus, quando o Espírito do homem não está sendo funcional, nós ficamos tateando, procurando, porque nos falta alguma coisa. E aí onde você vai entrar com seus alunos nessas questões. Por quê? O mundo está cheio de pessoas morrendo, buscando prazer, buscando diversão, buscando felicidade, mas nunca encontra. O maior índice de suicídio, onde está? Está em meio a pessoas de classe média ou classe média alta. Não está entre os pobres. Os pobres se matam de forma diferente, através do crime, através da violência, porque todas as pessoas estão buscando felicidade, estão tateando, estão buscando preencher o vazio. E a única forma dela preencher o vazio é ela aceitando a Cristo.
Só Jesus preenche esse vazio. Então olha que interessante que depois da queda, que houve essa separação entre o homem e Deus, né? Entre Deus e o homem, os homens, procurando se satisfazer, buscam em lugares sem saber para onde. É como diz um filósofo, um determinado filósofo. Ele disse, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E é uma verdade. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas eu e você, nós sabemos para onde vamos. E sabemos que o único caminho verdadeiro, o único caminho bom, é o caminho que leva à porta estreita. E o nome desse caminho é Jesus Cristo. E o interessante é que esse vazio é um vazio inexplicável. É como um bebezinho que ainda está em fase de amamentação. Está sendo amamentado. Se a mãe se ausentar e aquele bebezinho ficar com fome, precisando mamar, qualquer coisa que você colocar na boca dele, ele vai sugar. Porque o anseio dele por leite é muito grande, é natural, é a natureza dele. Ele precisa daquilo. Então, se você colocar uma chupeta, ele vai sugar a chupeta. Se você colocar uma mamadeira, ele vai sugar a mamadeira. Se vier um estranho colocar o dedo na boca do bebezinho, ele vai sugar o dedo. Porque é o desespero procurando satisfazer e não encontra o leite. Só mesmo quando a mãe pega este bebê e ela dá de mamar para este bebê, ele consegue ali sugar o leite verdadeiro, aí ele se satisfaz a ponto de até relaxar e dormir. Assim é o ser humano, que não tem o seu espírito preenchido por Deus. Ele fica tateando, procurando, é um anseio das pessoas. Isso é natural, isso vem original de fábrica. Por isso que você vai numa tribo indígena, e por mais que eles não conheçam Jesus Cristo lá, mas eles adoram o sol, eles adoram a lua, eles adoram as flores, eles cultuam a um Deus desconhecido, porque eles estão, é o anseio do espírito humano para preencher aquele vazio que é o elo de ligação entre o homem e Deus. E só Jesus ele vem para preencher esse elo. Porque os alunos entendendo isso, nós sabemos que ninguém vai precisar buscar psiquiatra, psicólogo. Hoje nós estamos vendo crentes, pastores, muitos buscando fazer terapia e uma série de situações, sendo que nós podemos facilmente resolver alguns problemas emocionais tratando do espírito. Às vezes nós consagramos nossa alma, nós tratamos nossa alma, cuidamos do corpo físico, mas estamos negligenciando muitas vezes o nosso espírito. Isso foi ensinado na lição passada. E nós estamos aqui revendo porque isso é muito importante para os dias de hoje. Se o teu aluno da Escola Bíblica Dominical não sair neste domingo melhor do que entrou, é porque a sua aula realmente não foi contundente mediante o objetivo dessa lição, que é extremamente importante, tá bom? Vamos ao subtópico número 3, que é a revivificação do espírito humano. E aqui está escrito assim: através de sua morte redentora, Jesus Cristo vivifica o homem que jaz morto espiritualmente. Então, para resumir, o que nós estávamos falando no subtópico anterior. Quando o homem tem um encontro com Cristo, o Espírito de Deus passa a habitar no espírito do homem e aquele vazio é preenchido. E aí, mesmo na pobreza financeira, o homem é feliz. Mesmo na crise de enfermidade, o homem é feliz. Por isso que muitas pessoas não entendem o crente. O crente verdadeiro, aquele que está passando pelo fogo, mas não se queima. Aquele que está se afogando, ou melhor, está nas águas, submerso em águas, mas não se afoga. É o que anda no vale da sombra da morte e não teme. Por quê? Porque o Espírito de Deus apoderou-se de nós de uma tal forma que aquele vazio foi preenchido, aquele elo foi religado, que a origem da palavra religião é essa, o religare. Aquele elo foi religado, aquela ponte foi reedificada entre nós e Deus, e nós ficamos plenamente satisfeitos. Então, que a plenitude do Senhor habite em você, querido professor, de uma tal forma que você consiga transmitir esta verdade para os seus alunos. E eu tenho certeza que a sua aula neste próximo domingo será uma aula extremamente produtiva. Tópico número 2, a racionalidade humana. Esse tópico
Está dividido em 3 subtópicos, que é Deus é um ser racional, a harmonia entre racionalidade e espiritualidade e o culto racional agrada a Deus. Aqui no primeiro subtópico, que diz Deus é um ser racional, diz o seguinte: ele requer dos seus servos uma postura racional, porquanto dotou-nos de razão. Não temos uma natureza animal e bruta, mas racional e inteligente. Aqui fala-nos do domínio que o homem tem sobre os seus sentimentos. Diferente do instinto animal, que não se controla em determinadas situações, nós, seres humanos, somos pessoas racionais e pessoas que temos que ter um autocontrole. Então, se você é uma pessoa descontrolada, se você conhece alguém que seja uma pessoa descontrolada, isto é falta de um ajuste mediante a palavra de Deus, a comunhão com Deus. Porque Deus, ele deu esse dom para todo humano, independente se é crente ou não, nós somos seres inteligentes. Tá? Então, a brutalidade pode ser evitada, toda loucura pode ser evitada, a não ser que seja realmente um problema clínico. A não ser que seja um problema clínico. Nós sabemos que tem pessoas, humanos que têm problemas mentais, realmente defeitos mentais, que não são demônios, que são problemas realmente, defeitos, e que fazem com que ela tenha comportamento muito similar ao dos animais, selvagens até. Isso é um caso. Mas uma pessoa comum, não, uma pessoa comum, ela tem controle sobre os seus instintos. Ou vai falar você, querido professor, ou você vai negar que você não já teve aí em situações vontade de matar alguém, de esganar alguém. Mas você é um ser inteligente, você se controla, você respira fundo e depois passa aquela vontade e você dá a glória a Deus. Na verdade, nós seres humanos somos assim. Você vê que a sociedade ela se controla. Cada um mantém-se no seu quadrado. E o crente muito mais. E o crente muito mais porque Jesus foi bem claro que diz que só em pensar em cair você já caiu. Só em imaginar você caindo lá você já caiu. Só em pensar em matar você já matou, como diz um músico muito famoso. E realmente, como Jesus disse, só você em pensar em cair em adultério com a mulher, você já caiu com ela. Só em você imaginar e ficar fantasiando. Então, por favor, seja inteligente e controle-se. Esta é a vantagem de você ser um ser humano e não um animal. Você vê que entre os cachorros e os demais animais já não tem esse mesmo tipo de controle. Veja a diferença que é o ser humano para os animais. Há quem diga que o ser humano é um animal racional. Não. O ser humano não é um animal. O ser humano ele tem um espírito. O ser humano ele tem a sua origem divina. O ser humano é um humano. É uma pessoa. Não é um animal. Subtópico 2. A harmonia entre racionalidade e espiritualidade. Para que o agrademos, o Espírito Santo nos desenvolve a inteligência espiritual. Olha que coisa interessante. Quando uma pessoa fica racional demais, ela se torna cética. Mas uma pessoa que espiritualiza tudo, ela se torna uma pessoa fanática. Então o próprio Espírito de Deus, ele produz em nós essa espécie de equilíbrio mental, aonde a racionalidade e a espiritualidade andam juntas, extremamente atreladas e altamente temperadas. Veja que o comentarista ele colocou um texto de referência de Colossenses 1:9, e é até bom você, querido professor, pedir para algum aluno abrir esse texto bíblico para você fazer o comentário, porque olha o que o texto diz. Colossenses 1:9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Olha, no mesmo versículo é citado 3 qualidades, 3 atributos do ser humano que precisam andar juntos
extremamente atrelados, que é o conhecimento da vontade de Deus. Ó, conhecimento da vontade de Deus. Eu te pergunto, aonde que você descobre a informação do conhecimento da vontade de Deus? Lendo e estudando e examinando as Escrituras Sagradas. Lá é a fonte, são os arquivos que nos informam qual é a vontade de Deus. Para isso, você precisa conhecer as Escrituras. E olha só o que mais. Em toda sabedoria, Tiago, na sua epístola, ele diz que Deus dá sabedoria a todo que pede. Todo homem, toda mulher que pedir sabedoria para Deus, sabedoria é algo que vem do alto, é algo que vem de Deus. E a promessa é que Deus, ele dá conforme a intensidade do seu pedido. Então, peça sabedoria para Deus, Deus vai lhe dar sabedoria. E a outra coisa aqui é inteligência espiritual. Olha, dentro do próprio versículo 9 a gente vê uma riqueza. Aqui de Colossenses 9 a gente vê uma riqueza de informações. Inteligência espiritual. Se ele citou aqui, se o apóstolo Paulo citou que nós temos que ter inteligência espiritual, é porque existe falta de inteligência espiritual. E aí cabe você, querido professor, debater no bom sentido da palavra, debater sem discutir, sobre o que é inteligência espiritual e o que é a falta de inteligência espiritual. Daí já é um ponto de partida para você, dentro do tempo que lhe é dado aí na aula, para você questionar os seus alunos sobre isso e fazer aquela espécie de enquete que vai ser muito produtivo para a sua aula, tá bom? No subtópico número 3, o culto racional agrada a Deus. O texto de referência que foi colocado aqui é o de Romanos 12:1, que é um texto extremamente conhecido de todos nós, que também é importante ser feita essa leitura em classe, porque ele gera algumas divergências. Lá vai eu novamente com as divergências. Você que nos acompanha nas aulas anteriores sabe do que eu estou falando. Romanos 12:1, o que fala em Romanos 12:1? Eu vou ler aqui, primeiro a gente vai ler o texto de Romanos 12:1. Eu vou ler esse texto pela versão da King James. Se você tem a King James, você vai encontrar junto comigo a divergência que nós vamos comentar aqui. Olha só, em Romanos 12:1, Romanos 12, versículo 1, na edição da King James, diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Esse é o texto de Romanos 12:1 da King James Version, Novo Testamento. Já na João Ferreira de Almeida, diz culto racional, no lugar de culto espiritual. E qual é a origem disso? É isso que o subsídio bíblico-teológico da página 29 da revista de professor diz. Vou ler aqui e você acompanha o pensamento. O que Paulo quer dizer por culto racional? Logiken, L-O-G-I-K-E-N. Tem sido motivo de debate. A palavra grega lógicos, L-O-G-I-K-O-S, forma léxica de logiken, a qual Paulo não usa em outra parte dos seus escritos. Era extensamente usada por filósofos gregos. Denotava racionalidade, quer dizer, as características que distinguem os seres humanos dos animais. A expressão culto racional preserva este sentido. Em outras palavras, Paulo arrasou-a em favor de um culto que seja lógico ou apropriado para os que vivem no espírito, os quais são guiados num comportamento apropriado pela mente renovada. Esse trechinho aqui, que foi citado no subsídio bíblico-teológico, é do Comentário Bíblico Pentecostal do Novo Testamento, da editora CPAD,
na página 892. Essa edição é do ano de 2003. Agora vamos ver o que diz a nota de rodapé da King James Version. Olha o que diz a nota de rodapé. A partir desse momento até o final desta epístola apostólica, Paulo vai apresentar uma série de aplicações práticas à teologia explanada de 1 a 11. Segundo Paulo, a fé sincera e verdadeira em Jesus Cristo manifesta-se na obediência amorosa e dedicada à sua palavra. Paulo usa a palavra grega parastesai, a qual já havia usado em 6:13 ao 19, com o sentido de apresentação, dedicação, oferta. Temos aqui uma descrição mais abrangente das virtudes proporcionadas pela ação do Espírito Santo à vida dos cristãos sinceros. Paulo ainda esclarece que o culto prestado pelos cristãos é diferente do culto meramente cerimonial prestado no templo em Jerusalém. Ao usar o termo grego lógicos, Paulo caracteriza o culto cristão como sendo uma atitude pessoal e diária de devoção, adoração e serviço a Deus e aos semelhantes. A expressão lógicos confere ao culto a qualidade de espiritual e autêntico, algo um tanto diferente da expressão racional publicada por algumas versões. E aí ele cita aqui também uma referência que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, onde essa expressão é usada novamente. Por que eu trouxe isso à tona? Porque isso gera divergência, tá? Se você pegar a NVI, por exemplo, a Bíblia NVI, a Nova Versão Internacional, está escrito culto racional, mas com uma notinha no rodapé, corrigindo a palavra lógicos em culto espiritual. Então, cabe a você, querido professor, mediar isso aí. O que você acredita? Que o culto ele é na raça, é um culto racional ou o culto é espiritual? Eu vou falar o que eu penso a respeito disso. Eu acredito que a adoração inteligente, o culto espiritual, ele não deleta a racionalidade humana. O culto ele tem que ser espiritual, por quê? Porque Deus é espírito, estamos cultuando a Deus que é espírito. Porém, não podemos perder a linha racional para adorarmos ao Senhor, porque tudo está entrelaçado, nós somos um. Nós somos um com Deus e somos, como ser humano, alma, corpo e espírito, uma pessoa só. Então não tem como abandonar uma outra. Como posso eu prestar um culto verdadeiro ao Senhor, um culto espiritual, sendo que eu não tenha racionalidade no que eu faço? Entende isso? Então é algo para ser questionado e comentado entre você e seus alunos. É bom mostrar os dois lados da visão. Aqui não tem doutrinação, eu mostro os dois lados, tá bom? O tópico número 3 diz a sociabilidade humana. Está dividido em 3 subtópicos, que fala: a solidão é nociva ao ser humano, a família é a origem da sociedade humana e a Igreja de Cristo a sociedade perfeita. Deus nos criou sociáveis, diz aqui o comentarista na lição. A solidão é contrária à nossa natureza. Por isso, Deus instituiu a família e só depois o Estado. A solidão, primeiro subtópico, a solidão é nociva ao ser humano. E aqui cita o texto de Gênesis 2,18 como referência, que foi a única coisa que Deus fez que viu que não era bom, foi ter feito o homem viver no só. Deus viu que não era bom o homem viver só. E o texto também de Provérbios 18:1. Você conhece esse texto? Olha o que esse texto diz. Você pode até pedir para um aluno seu ler, que é legal esse texto. Ele faz muito sentido dentro do que estamos estudando. Provérbios 18, versículo 1. Busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Olha só, tradução. A pessoa que quer se isolar do mundo, se isolar das pessoas, é um egoísta que não tem sabedoria. Mostre isso para os seus alunos, porque o que tem de pessoas hoje que quer viver sozinho, não quer atender celular, não quer receber visita, é fechado dentro do seu próprio mundo, e isso não é bom. Isso é falta de sabedoria e egoísmo.
Subtópico 2. A família é a origem da sociedade humana. A família é mais importante que o Estado, pois ambos dependem do lar doméstico. Salomão, um dos maiores estadistas de todos os tempos, escreveu 2 salmos, o 127 e 128, exaltando o papel fundamental da família na sociedade e no Estado. Ou seja, um país só pode ser forte se tiver famílias fortes. Por isso que esses movimentos de esquerda, esses movimentos feministas, esses movimentos progressistas querem a todo custo destruir a família tradicional. Sabemos que há por trás disso uma grande ação diabólica que é enfraquecer o país. Famílias fracas, país fraco. O mesmo ocorre na igreja. Se a igreja é composta por pessoas, se a igreja for uma igreja que há intriga entre elas, é uma igreja fraca. Ou entre elas quem? Entre elas os componentes, os membros da igreja. Olha o que o subtópico 3 diz. A igreja de Cristo, a sociedade perfeita. Então, quando você invalida a comunhão na igreja, você está enfraquecendo a igreja como corpo na sociedade. A família modelo elaborada por Deus é o que a igreja é hoje. Olha que interessante. Lá no texto de João 14, que diz no versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas, que em grego a palavra moné significa aposentos, né? Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Quando Jesus diz que na casa do pai tem muitos aposentos, ele está dizendo que todos nós, os salvos, vamos morar todos dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto, com aposentos exclusivos, sim, porém todos dentro de uma mesma casa. Essa fantasia de que cada um vai ter uma casa separado, onde Jesus estiver, não vai ter lugar para separação. Nesse sentido, todos nós seremos uma grande família. Então nós temos que olhar hoje para os nossos irmãos em Cristo como pessoas próximas de nós. Então procure fazer amizade na igreja. Procure se aproximar das pessoas. Você não é obrigado a viver na casa de um e de outro, e muito menos um ficar vivendo dentro da sua casa. Mas a igreja tem que promover realmente tarefas que nos unam uns com os outros, que a gente busque conhecer uns aos outros, que nossas amizades sejam dentro da igreja, que os nossos relacionamentos sejam dentro da igreja, que nossos filhos se casem com pessoas de dentro da onde nós congregamos, que haja essa união entre nós, que haja perdão entre nós, que se houver briga entre nós, é comum entre família, mas que também há perdão, há defesa, a verdade. Infelizmente há falsidade, há joio, mas isso não apaga o verdadeiro amor de Cristo na vida dos cristãos que são salvos, tá bom? E o tópico 4 fala sobre a liberdade humana. Está dividido aqui em 3 subtópicos, que fala sobre o livre-arbítrio, o ato de decidir e a soberania divina. O livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é poder de escolha. Só pode escolher aquele que tem opções, tá? Opções, não é opção, é opções no plural, opções de escolha. Adão tinha opções de escolha, por isso ele era livre. Se não existisse, preste bem atenção nisso, se não existisse a opção de cometer erro, Adão não seria um homem livre. Sabe por que você é livre, querido professor? Porque você tem a opção de escolher se vai seguir a Deus, se vai continuar com Deus ou se não vai. Nós não somos livres para escolher as consequências de nossas decisões, realmente. Mas somos livres para decidir e tomar iniciativa. E isso constitui o livre-arbítrio. Tá? Quem falar algo contrário está errado. Subtópico 2. O ato de decidir. Segundo a Bíblia, o ato de decidir entre o bem e o mal, entre Deus e os ídolos, e entre aceitar Jesus e recusá-lo, é um direito que o Todo-Poderoso nos concedeu.
Aí tem aqui diversos textos de referência, né? Gênesis 2:9, 1 Reis 18:21, Marcos 16:15 e 16, que são textos que mostram onde o homem tem que tomar decisões, se ele vai querer servir a Deus ou se ele vai querer servir ao mal. Não tem como ficar entre um e outro, tá? A recusa da graça de Deus te deixa numa posição vulnerável aos ataques malignos. Subtópico número 3, a soberania divina. Todos seremos responsabilizados por nossas escolhas. E aqui o comentarista deixou o texto de Eclesiastes 11:9 e Romanos 14:12. Leia com seus alunos se for possível, tá bom? A síntese do tópico 4 é nada mais nada menos que entender que Deus concedeu o livre-arbítrio ao ser humano para que escolhesse entre o bem e o mal. Agora, o quinto tópico, a criatividade humana e o trabalho. Está dividido em apenas 2 subtópicos, que é a dignidade do trabalho e a criatividade humana. O trabalho não é um castigo devido ao pecado de Adão, mas uma bênção a todos os seus descendentes. A queda apenas tornou as atividades laborais mais árduas e estressantes. Veja que interessante. Adão, antes da queda, ele tinha a responsabilidade de trabalhar. Só que ele trabalhava sem se estressar. Trabalhava sem se cansar. Trabalhava sem se machucar. Ele tinha tarefas a serem feitas. E hoje, por causa da queda, nós trabalhamos, nos cansamos, trabalhamos, nos estressamos. Dependendo do tipo de trabalho, até trabalhamos e adoecemos. Tudo fruto da queda. Porém, o trabalho sempre existiu e o trabalho dignifica o homem. No subtópico 2, falar sobre a criatividade humana. E aqui faço questão que você leia esse subtópico com a classe, que diz: os descendentes de Adão, trabalhando metodicamente, desenvolveram em pouco tempo as mais variadas técnicas. Rapidamente evoluíram. Na terceira geração, já dominavam a agricultura, a pecuária, a metalúrgica e a arte musical. A partir da Torre de Babel, o homem já dava mostras de ter condições de dominar todo o planeta em virtude da sua criatividade. Todavia, jamais poderemos ultrapassar os limites que o Senhor nos estabeleceu. Tem aqui o texto de referência, está em Gênesis 4, 2, 3 e 20 a 22. Dentro do capítulo 4. Interessante. O homem é um ser inteligente, o homem que cada vez se aprimora mais. Não é que haja evolução no sentido biológico da coisa, mas é que nós nos adaptamos às circunstâncias. Você vê histórias maravilhosas de sobreviventes aí que caíram de avião, sobreviveram no gelo, pessoas que sobrevivem no deserto, pessoas que sobrevivem a náufrago no oceano, e o ser humano aprende a se adaptar àquela situação complexa, àquela adversidade, e sobrevive. Essa é a inteligência que Deus deu para o ser humano. O ser humano, ele se adapta. E aqui no subsídio teológico, da página 31, tem um trechinho muito interessante que é bom você enfatizar, que diz assim: se a vida inteira do cristão é por definição uma vida no espírito, então o trabalho não pode ser exceção, quer seja trabalho religioso ou trabalho secular, trabalho espiritual ou trabalho mundano. Em outras palavras, trabalhar no espírito é uma dimensão do andar cristão no espírito. Então, se você vai trabalhar para Deus, você trabalha com espiritualidade. Se você vai trabalhar para o seu patrão, você vai trabalhar para o seu patrão como se estivesse trabalhando para o próprio Deus. O crente não separa as coisas, ele equilibra as coisas, ele não separa o mundo físico do mundo espiritual. Nós estamos atrelados. Somos seres ligados a Deus e somos seres ligados à terra. E isso faz de nós pessoas diferenciadas e inteligentes, muito mais que os não salvos. Então, para refletir sobre a lição, para fazer o resumão da lição, para conferir se os alunos aprenderam tudo, você vai resumir que os principais atributos do ser humano são espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, liberdade e criatividade. Ou seja, o homem não foi feito para viver só, o homem é inteligente, o homem é espiritual,
o homem é criativo. Esses são os atributos do homem. Sendo proveniente de Deus, o espírito humano anseia pelo Pai Celeste, conforme Paulo muito bem acentuou aos atenienses. Foi o texto que nós lemos em Atos 17, que mostra que todo homem está tateando, assim como o bebezinho, em busca do leite materno. Deus nos criou sociáveis. A solidão é contrária à nossa natureza. Por isso, Deus instituiu a família e só depois o Estado. Por isso que você não pode congregar no Ministério Cristo em Casa. Não. Você tem que ir para a igreja, fazer parte de um corpo, tá? Comunhão com os irmãos, com a família cristã, que esse é o modelo que Deus quer para os seus servos. Deus criou o homem para trabalhar a terra, ará-la e transformá-la a fim de torná-la habitável. Por conseguinte, o trabalho não é um castigo devido ao pecado de Adão, mas uma bênção a todos os seus descendentes. Então entenda, o trabalho não é um castigo. Castigo é o estresse proveniente do trabalho. Castigo é a má remuneração. Castigo é a falta de reconhecimento no seu trabalho. Pode ser uma série de coisas aí que deixam o nosso trabalho estressante, porém o trabalho em si, ele é uma bênção. É isso aí, querido professor, até a próxima aula. Não se esqueça, se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, ative as notificações. Se você não concordou com algo ou concordou com alguma coisa ou quer me dar alguma dica, deixe aí nos comentários, mas não se esqueça de compartilhar esta aula em áudio com os seus companheiros para que possamos sempre progredir no conhecimento de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Aqui quem vos fala é o Tiago de Souza, ministro do Evangelho pela Assembleia de Deus da Baixada Santista.